E deixa eu aproveitar e dizer para vocês o seguinte, nós hoje vamos ter o prazer, que é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter o prazer de conversar com a Carla Maria. Ela é, assim como eu, jornalista também, e ela escreveu um livro e retratou neste livro a vida, as dores, as alegrias, enfim, o sofrimento, né, as opressões de muitas mulheres. Por isso não adianta eu falar do livro sem conversar com a autora, a quem eu já dou as boas-vindas, porque está conosco online. Carla, boa tarde. Boa tarde, Rita. Que prazer estar com você, com todos os espectadores nesse dia tão especial para todas nós mulheres e para os nossos companheiros, irmãos, amigos também. Eu estou aqui ao lado do seu livro e é sobre ele que eu quero conversar com você. Justamente porque este livro traz a história de muitas mulheres. Você compilou nesse livro, por 15 anos do seu trabalho, as pessoas, mulheres que você entrevistou. Como foi para você escrever esse livro, escrever as histórias? Que histórias são essas? O que estas mulheres nos dizem? Rita, como você deve imaginar, o jornalismo ele nos coloca sempre nas fronteiras de encontro com as pessoas, em momentos de alegria, em momentos de desespero, né? E ao longo desses anos todos da minha carreira, eu tive, né, acompanhando pastorais sociais, acompanhando a realidade aí das periferias, como diz o Papa Francisco, periferias geográficas e existenciais. Eu conheci muitas mulheres e consegui publicando algumas dessas histórias em reportagens, revistas e jornais. E a Paulus me fez o convite de eu olhar para a minha carreira, eles percebendo que eu tinha esse olhar voltado para os direitos humanos, para os direitos sociais. A Paulus me pediu para apresentar essas mulheres para os leitores, né, da Paulus. E eu observei, olhando para a minha história, que ao trazer a história das mulheres, a história contemporânea das mulheres, as nossas histórias, estava fazendo uma radiografia do nosso país. Uma radiografia de como a ausência de políticas públicas na vida das mulheres, ela faz com que nós soframos. E, portanto, reunir essas mulheres foi a oportunidade de fazer aquilo que o jornalismo faz, denunciar e mostrar as distintas realidades que nós atravessamos, mas também foi uma oportunidade de olhar para essas mulheres e aprender com elas. Aprender a ter fé e resiliência, a ter criatividade, como você estava mostrando no quadro anterior, né? Como as mulheres são criativas para fazerem do seu dia a dia, buscarem possibilidades de reinventar, de resistirem por meio da fé, por meio do trabalho. Então, esse livro, ele é muito especial e bonito para mim, porque pela potência que ele traz, né? São histórias de mulheres, não mulheres que estão no padrão ou nas TVs, são mulheres do nosso dia a dia, mulheres que aprenderam no sorriso ou na luta de que a vida ela precisa que a gente seja resiliente e criativo. Então, como jornalista, foi essa possibilidade de encontros, né? E trazer para as pessoas é muito importante, especialmente nesse dia que a gente precisa celebrar, sim, a gente precisa seguir lutando por diversas situações, né, de desigualdade que a gente enfrenta ainda como mulheres. Agora, ao entrevistar estas mulheres, ao ouvir as suas histórias, com certeza você se emocionou em muitas delas. E aí eu segurar a emoção para manter o foco do trabalho, mas depois, ao escrever, que mulheres te marcaram? Rita, as mães e as professoras realmente são as que mais me marcaram por isso, né? Por essa doação que às vezes não tem nome, né? Eu acompanhei muitas professoras que dentro de unidades socioeducativas, por exemplo, né? Onde se encontram jovens e adolescentes infratores que muitas vezes são abandonados pelas famílias e pela sociedade, e a professora, o professor, mas a maioria são mulheres, a professora está lá ensinando aquele garoto a escrever e muitas vezes reescrever a própria história, né?
Ou muitas vezes, as mães que eu entrevistei, que choraram o assassinato dos seus filhos, né? São inúmeras as histórias de mães que... E essa deve ser uma dor indizível, né? Você enterrar o seu próprio filho. Mas e essas mulheres entenderem que a dor que elas estão passando, elas querem que outras mães, outras mulheres não passem. Então, quando você me pergunta o que eu sentia isso, era uma escola, né? A escola de você aprender a olhar a vida como uma mãe. E eu sou mãe recente, Rita, eu tenho um bebê de 4 para 5 meses. Parabéns! Então até me emociona em falar, porque o referencial da vida muda muito, né? Essa coisa do você viver em função do outro, né? No caso do meu filho, e rever também a maternidade da minha mãe, da minha irmã, das mulheres. Eu diria que eu preciso escrever um outro Mulheres Extraordinárias a partir dessa experiência, agora também como mãe, né? Que gerou um bebezinho. Mas, de fato, as mães e as professoras foram as que mais me ensinaram. E eu desafio quem está em casa a observar as mães e as professoras que cruzaram e cruzam o nosso dia a dia. Que elas doam, né? Elas entregam conhecimento, isso é verdade, energia, vida, e muitas vezes gratuitamente, né? Sem esperar o que e vem são em troca. resilientes, não? Sim, muito resiliente. Muito resiliente. Agora, tem uma história ou uma mulher que tenha marcado você? Olha, diversas histórias me marcaram, mas uma em especial eu gosto de destacar. Eu entrevistei ela sob condição de anonimato, porque ela não queria se expor. Ela estava dentro de um matrimônio, de um relacionamento, e ela vivia uma situação abusiva, né? O marido, ele era agressor de modo psicológico e físico também. E ela me confidenciou, na ocasião, ela gestante, ela sofria violências consecutivas do marido e ela não tinha a força, o discernimento para sair daquela relação. E quando eu a entrevistei anos depois dessa situação, ela falou: Carla, eu que sou formada, estudada, né, tenho acesso à informação, eu estava vivendo numa situação completamente aniquilada, eu não conseguia enxergar a realidade. Por que eu destaco? Porque essa é uma realidade de muitas de nós mulheres, né? Muitas vezes a gente se apequena dentro de um relacionamento e sofre diferentes tipos de violência. Não por acaso, Rita, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que foram 1.463 mulheres assassinadas em 2023. Esses assassinatos geralmente acontecem a partir dos seus companheiros, dos seus pais. São homens, né? São irmãos nossos, em quem né? elas Filhos deveriam de Deus. confiar, né? Em quem elas deveriam confiar, receber apoio e proteção. Exatamente, dentro dos espaços sagrados, né? Que são as nossas famílias, as nossas casas, né? Que tanto lutamos para manter e cuidar. Então, eu acho que esses dados e essa realidade de violência, das diversas violências a que as mulheres são submetidas, eles, de modo muito urgente, eles têm que nos revelar, primeiro, que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos ser respeitados na nossa dignidade, né? Então, eu acho que esses dados, eles revelam isso e me marcaram profundamente e me fizeram observar também que eu não posso e devo alertar as mulheres, as minhas leitoras, que nós não devemos nos submeter a situações de violência, né? Que como filhas de Deus, como cidadãs, nós devemos buscar ajuda, auxílio psicológico, auxílio de diversos modos, porque não Verdade. é possível. Nós nascemos para sermos filhos, né? E não vivermos em situações de violência. Então, são inúmeras as histórias, mas as de violência, as de racismo. Você sabe que se nós, mulheres brancas, sofremos violências, as mulheres pretas têm mais uma camada de violência, que é a violência do racismo, que é algo indizível também, né? Para uma sociedade. Preconceito que muitas vezes é velado, ninguém percebe, mas ele está ali. E a pessoa que recebe esse racismo ou esse preconceito, ela vive essa dor no silêncio. No silêncio. E não há mais momento, nós não podemos mais nos silenciar. Eu ouvia a única ministra do Supremo Tribunal Federal hoje, Carmen Lúcia, dizendo que
Dizem que por muito tempo nós fomos silenciosas. E aí ela corrigiu. Não, nós fomos silenciadas. É preciso que a sociedade abra espaço e escute as suas mulheres, porque elas estão dizendo, de um modo ou de outro, elas estão dizendo e denunciando a realidade que elas estão sofrendo. Se uma mulher está chorando, a sociedade não pode ser saudável, né? Se a mulher passa fome, frio, violência sexual, psicológica, não é possível que a gente... Porque nós nascemos de mulheres, né? Nós parimos e nascemos de mulheres. Então, é um dia bonito de celebrar, né? Mas é um dia da gente refletir sobre a nossa condição como mulher e das mulheres que estão em torno, né? É um convite para os homens também, né, Rita? Fazer essa reflexão com a gente. Uhum. Eu concordo com você. Agora, você deu um número alarmante. Mais de 1.000 mulheres. Se fosse uma, nós já deveríamos nos mobilizar, nós já deveríamos ser, todos nós, homens e mulheres, contra esse tipo de violência. Agora, com esse número alarmante, para mim se tornou muito mais pesado tudo isso. E aí nós temos, e fica aqui o convite para você de casa, não só adquirir o livro e ler e entender cada uma dessas histórias tristes, mas também as histórias de vitória, de superação, que retrata cada uma dessas mulheres selecionadas, entrevistadas e pela Carla Maria, que é a autora do livro. Então fica aqui a sugestão, nós estamos mostrando para vocês no dia de hoje que estas mulheres extraordinárias, de repente pode ser você. Você pode ser uma destas mulheres extraordinárias e que, conhecendo a sua própria história, você vai entender que você poderia fazer parte de um livro como esse, mesmo não estando nele. Então, a Carla hoje é muito bem-vinda como esse start de alerta sobre o que vive muitas mulheres e como vive a cada uma delas a sua dor. E usando a empatia, Carla, em algum momento você trocou de lugar com alguma delas para poder sentir o que ela estava te retratando? Olha, em vários momentos, e esse é o exercício do jornalismo, aquele velho jornalismo, né, Rita? Que a gente vai para a rua e conversa. Eu visitei muitas cadeias, né? Eu tenho um outro livro que eu retrato sobre o sistema carcerário. E qual é o título do livro? O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere. Tem um livro chamado Irmã Dulce, a santa brasileira que fez os pobres a sua vida. Eu trago a história de Santa Dulce. E por que eu estou dizendo Santa Dulce? Porque Santa Dulce visitava presídio, a nossa primeira santa brasileira, né? Sim. Então, e Santa Dulce tocava sanfona no presídio. Então, quando eu ia até os presídios para conversar com as mulheres gestantes, por exemplo, que iam ter filho dentro do cárcere e elas ficavam pensando o que vai ser do meu filho que não cometeu crime algum, mas que está preso junto comigo. Então, essas reflexões, visitar uma mulher presa, e vamos lembrar que está no Evangelho, né? A gente precisa visitar quem está preso, a gente precisa dar pão para quem está fome, enfim. Quando eu visitei essas mulheres, eu parei para pensar o que faria eu da minha vida se eu estivesse presa. Quantas são as prisões que nós vivemos nos pensamentos, né? Que não tem grades, mas são prisões? Exatamente. Então, esse exercício do ir até o outro e ouvir a história naquela escutativa, que todos podemos fazer, né, Rita? Todos podemos fazer. Eles nos colocar no lugar do outro faz com que a gente, de fato, tenha um olhar para a sociedade mais humano. E é esse o meu papel, na minha função social. É tentar humanizar a vida do outro. Não é justificar, passar pano para erros, não. É trazer a realidade e os seus contextos. Eu acho que só assim a gente consegue construir uma sociedade mais humana mesmo, né? E você falou sobre os seus leitores, e agora fechando a nossa conversa, eu gostaria de que você nos falasse, quando você escreveu este livro, ou quando você mesmo sem pensar em escrevê-lo, mas já entrevistava e captava, entrevistava estas mulheres e captava estas histórias, o que você fala neste livro para os seus leitores? Olha,
a minha fala, né, sempre quando eu faço lançamento, ou é sempre proporcionar esse encontro. Muitas vezes eu sou o pé do meu leitor, eu sou o ouvido e os olhos, né? Eu estou no front, e isso que é lindo no jornalismo, a gente se colocar nas situações em que o nosso leitor, ou telespectador, ou ouvinte, não pode estar. Então, o meu convite por meio dos meus livros é esse: permitam-se conhecer o outro. Eu sempre busco nos meus livros trazer o cheiro dos locais que eu visito, as paisagens. Quando eu estive no Santuário de Santa Dulce, por exemplo, tentar trazer essa experiência que o repórter tem e o leitor não pode ter. Através das palavras, eu tento, através da literatura, a literatura tem esse poder, eu tento trazer o leitor para caminhar junto comigo e se deixar humanizar por essas histórias. Não é se tornar ingênuo diante dos contextos, ao contrário, é se informar a partir dos fatos e se deixar humanizar pela realidade das pessoas, especialmente as mais vulneráveis, porque eles são os preferidos de Jesus Cristo e tem que ser daqueles que são batizados também. E não batizados, caso queiram ser bons cidadãos, né? Meus livros são convites para as pessoas usarem da literatura para a transformação, para a humanização mesmo. Mulheres Extraordinárias é pela editora Paulus. Todos os seus livros também o são? Sim, o meu último livro se chama Invisíveis. Ele foi publicado pela editora Patuá, que eu trato da situação das pessoas em situação de rua durante a pandemia de Covid-19. Foi um desafio muito grande que a gente passou. Imaginem as pessoas que vivem em situação de rua, né? Então, esse livro, Invisíveis, ele está aqui, foi publicado pela editora Patuá e todos os demais pela Paulus, que é uma editora que todos nós conhecemos desde pequenininho. Verdade. Assim tá fica mais fácil. Casa. Fica mais fácil das pessoas encontrarem os seus livros pelo site da Paulus. Sim, com certeza. E eu também estou nas redes sociais, à disposição para a gente conversar e continuar refletindo sobre o nosso papel como mulheres aí no dia a dia. Recado para as mulheres hoje, nesse dia especial. Mulheres, primeiro, se amem, se cuidem, valorizem as suas histórias. Eu tenho certeza que todas nós temos histórias extraordinárias de resiliência, de transformação, de paciência, de oração. Se amem, se cuidem, para assim a gente poder amar e cuidar do próximo, especialmente nossos filhos, pais e etc. Se amem e se cuidem, estudem, enfim, atravessem fronteiras. Eu acho que esse é a grande mensagem do dia. Eu tô dando para vocês e talvez seja para mim também. Parabéns pelo seu dia também, viu, Carla? Obrigada por estar conosco hoje, nessa data especial, onde trouxemos um alerta através do seu trabalho, através do seu livro. E parabéns pela maternidade. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Eu agradeço o espaço, agradeço a você e sucesso a todas as mulheres. Saúde e saúde mental especialmente. Uhul! Deus abençoe. Um beijo, Amém. Carla. Tchau, gente. Conversamos com a Carla Maria, que é jornalista e escritora, e falou conosco sobre as mulheres e as suas realidades, como tudo isso traduz o nosso Brasil. Então, são várias mulheres, o livro Mulheres Extraordinárias está aí, nós falamos sobre ele pela editora Paulus. Então, procure a Carla nas redes sociais, procure aí o livro para você entender estas realidades e, quem sabe, até ajudar outras mulheres que estão vivendo isso e não sabem o caminho a seguir.